Olha, entrar ou se recolocar no mercado de trabalho nem sempre é uma situação fácil, porque algumas empresas acabam exigindo mais do que o permitido. Nesse caso, é preciso ficar atento quando começar esse processo de contratação, ficar muito atento. Eu quero saber mais detalhes com o Alexandre Paes. Alexandre, boa tarde. Oi, Jordevão, uma boa tarde para você que nos acompanha pelo TJ Goiás. Justamente porque quando uma empresa vai fazer a contratação de um funcionário, é necessário ter atenção em diversos pontos. Não é só fazer aquela análise curricular básica ou de forma célere, muito acelerada, porque eu preciso de contratar, vou verificar só os antecedentes principais e pronto o contrato. Justamente para evitar prejuízos futuros, prejuízos esses como processos trabalhistas por parte desse trabalhador que pode ser depois, quem sabe, demitido, desligado do vínculo empregatício, entre outros problemas. Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto com o Hernani Nardelli. Ele é advogado trabalhista e traz dicas sobre o famoso compliance de contratação, que é para as pessoas terem acesso à informação correta e também seguirem esse passo a passo, Hernani, a gente começa perguntando, e primeiramente uma boa tarde para você, como que se deve ser feito a implementação de um processo, um passo a passo para contratar funcionários em uma empresa? Boa tarde. De fato, é importante a gente ter um conjunto de regras para essa contratação, para essa pré-contratação, essa fase de pré-contratação. Então, é importante estabelecer checklist, procedimentos, o que eu espero dessa vaga, o que eu busco dessa vaga e avaliar a legislação em relação ao que eu quero. Exigir uma experiência prévia, verificar as limitações também desse funcionário, entra nisso, porque hoje em dia o currículo ele é digitalizado, não tem mais aquele bate-porta para entregar o currículo profissional. Mas se eu vou lá e verifico se aquela experiência dele é válida, isso também faz parte de uma análise para evitar problemas futuros com o funcionário. Claro, é importante realmente você criar qualificações que você precisa para um determinado funcionário, mas é preciso ter muito cuidado em relação a possíveis desvios, Eu exigir, por exemplo, experiência de determinado tempo naquela função. Eu posso estar entrando aí numa discriminação em relação a novas contratações. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu crio, com o que eu espero. Se eu preciso de uma experiência, é muito melhor eu criar ali o que eu espero daquela vaga, quais são os requisitos necessários que aquele funcionário, qual a qualificação que ele precisa ter. Você falou sobre requisitos, mas assim, agora vamos aproveitar para dar uma dica também para quem está precisando de emprego aí, a galera que está desempregada. O que é necessário colocar nesse currículo? Você disse que informações são essenciais. O que eu devo colocar e não pode faltar de informação minha como futuro contratado para que essa empresa também se interesse por mim e atenda esse checklist? É como você falou, hoje não existe mais uma apresentação formal. O currículo vai dizer muito sobre você. Então, é importante não só colocar informações básicas como data de início, data de fim do contrato de trabalho que você teve em outra empresa, mas sim aquelas realizações que você teve naquela empresa. Quais foram os projetos que você participou, que conseguiu finalizar. Isso vai dizer muito para o entrevistador em relação a você, vai dizer muito, vai te diferenciar de outros currículos. E também para a própria empresa seguir aquela fase de tempo de experiência, ou contrato de experiência, que são os famosos 3 meses, os 90 dias. Isso também auxilia para ver na prática se o funcionário está trabalhando bem, está desempenhando o que ele procura. Qual que seria a sua dica quanto a isso? A empresa, na verdade, ela contrata muito em cima do currículo, do que a pessoa falou para ela ali na entrevista, naquele documento. Mas é importante realmente, durante esses 3 meses que a legislação permite, você certificar se o funcionário tem aquelas qualificações que ele te disse que teria, se ele entrega aquilo que realmente a empresa precisa, E é um momento também para o empregado avaliar a empresa se era aquilo que ele realmente buscava. Hernani conversando aqui com a gente, advogado trabalhista, obrigado pela participação conosco no TJ Goiás. Para você que está nos assistindo, se é empresário ou também é uma pessoa que está aí, às vezes desempregada por falta de oportunidade, mas quer entrar no mercado, essas são as 5 dicas do compliance para contratação, justamente para a gente se preparar, ter um bom currículo para apresentar para a empresa e a empresa também poder contratar, seguindo todos os requisitos da vaga que está sendo oferecida. Eu volto com você, Jordevar.